É realmente possível trocar itens. Isso é ótimo agora, com este espaço e sistema. Minhas cunhadas não precisarão mais passar fome. Preciso cavar rapidamente mais alguns vegetais selvagens e trocá-los por mais coisas. Quem é? Quem ousa caçar escondido aqui? Este é o meu território. Quem permitiu que você caçasse aqui? Aquele é Shen Yanshen. Esse garoto tolo. Não sei onde ele conseguiu a sorte de ter 5 cunhadas de beleza estonteante. Ele não sabe apreciar a sorte que tem. Assim que ele morrer de fome, eu tomarei essas 5 cunhadas dele. Todas para mim. Abram seus olhos de cachorro e olhem. Estou aqui para cavar vegetais selvagens. Você colhendo vegetais selvagens? Quem na aldeia não sabe que você é um preguiçoso? Você só faz pequenos furtos e negócios obscuros. Acho que você está apenas usando a desculpa de colher vegetais selvagens para vir aqui caçar escondido. Shen Yanshen, esta é uma montanha estéril. De que território você está falando em dividir? Meus 5 irmãos mais velhos já morreram de fome. Agora só restou eu. Você ainda está me obstruindo aqui agora. Está tentando me forçar a morrer também. Jen tem razão. Ansheig, você não pode levar as pessoas ao limite. Exatamente. Toda vez que ele vai para a montanha com ele, ele leva mais da metade da presa, alegando que é para o dinheiro de proteção. Isso é demais. Todos vocês calem a boca. Não tenho paciência para ouvir bobagens de pessoas ingratas como vocês. Jen, se eu não estivesse com pressa para caçar coelhos, veja só como eu lidaria com você. Ainda não é certo quem lidará com quem. The film was translated and narrated by M Media. Estas sementes podem ser plantadas no espaço, nutridas pela água da fonte espiritual. Devemos ser capazes de comer vegetais frescos em breve. Devo-me apressar para voltar. Minhas cunhadas provavelmente estão passando fome. Jim, você não disse que foi à montanha procurar vegetais silvestres? Onde estão os vegetais silvestres? De fato, não há vegetais selvagens. Mas eu tenho isto. Arroz. Não esperava que apenas 5 gen de arroz branco. Isso mostra o quanto as cunhadas lutaram antes. Tiozinho, de onde você tirou esse arroz? Eles disseram que era o Dot para Rikui. Eu pensei, agora que estamos praticamente morrendo de fome, qual o sentido de falar sobre Dot ou não? Depressa, tirem logo para comer. Salvar vidas é o que importa. Eu sabia. Pai e mãe definitivamente guardaram algo na reserva. Rápido, 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 vá fazer. Aí. Porque não vem à mesa comer? Tiozinho, nós somos mulheres. Não podemos comer à mesa. A cultura feudal está matando as pessoas. Homens e mulheres. Nós comemos juntos. Se houver comida, comemos juntos. Cunhadas, resumindo, é apenas uma frase. Eu prometo a vocês que nunca mais deixarei vocês sofrerem fome ou maus tratos. Sentem-se e comam. Tiozinho, isso é verdade? Ah, certo. Cunhadas, para cavar vegetais silvestres, eu encontrei um bom local. Há muitos vegetais silvestres lá. Você está dizendo a verdade, tiozinho? É claro que é verdade. Esses vegetais silvestres são realmente grandes. Socorro. Porque isso soa como a voz da terceira cunhada. Terceira cunhada. Fique aí, não se mova, espere por mim. Terceira cunhada, o que aconteceu com você? Picada de cobra. Picada de cobra. Terceira cunhada, é uma cobra venenosa. Precisamos extrair o veneno rapidamente. Espere. Tiozinho, eu sou sua cunhada. Isso é inapropriado.
Eu sou o único homem que restou na família. Você está se recusando a ouvir o que eu digo. Solta. Jang Jin, o que você está fazendo? Esta mulher é bem forte. Jang Jin, ela é sua cunhada. Como se atreve a abusar dela? Eu. Quinta cunhada, que bobagem você está dizendo? Eu fui picada por uma cobra venenosa. Tiozinho me ajudou a extrair o veneno da cobra. Você realmente fez isso para salvar a terceira cunhada, não para abusar dela. Quinta cunhada, você entendeu mal o Tiozinho. The film was Tiozinho estava tentando me salvar. translated and narrated by M Media. Não acredito que ele seja tão bondoso. Terceira cunhada, este remédio pode esterilizar e desintoxicar. Borrifo mexe algumas vezes. Vamos comer este coelho hoje. Caso contrário, se guardarmos por mais tempo, pode estragar. Tudo bem, eu concordo. Depois que terminarmos de comer isso. Não sei quando comeremos carne novamente. Cunhadas, não se preocupem. Eu me esforçarei no futuro, para garantir que tenhamos carne em todas as refeições. Ah, certo, cunhada mais velha. Não vamos comer vegetais silvestres hoje. Eu tenho vegetais frescos aqui. Vamos preparar um mingau de vegetais. De onde você tirou esses vegetais? Exatamente. O solo está tão seco agora. Como poderia haver vegetais? Onde você conseguiu esses vegetais? Se eu contar a elas que tenho um espaço do sistema, elas podem ficar aterrorizadas. Hoje mais cedo, encontrei um mercador itinerante que recolhia vegetais silvestres. Ele disse que poderia trocar vegetais silvestres por grãos. Onde existem comerciantes itinerantes assim hoje em dia? Vegetais silvestres não valem nada. Grão é o que tem valor. Quem trocaria grãos por vegetais silvestres? Exatamente. Passo o dia todo fora colhendo vegetais silvestres. Por que não encontrei um comerciante viajante como esse? Isso é realmente um pouco demais para mim. Tudo bem. Talvez nosso tio mais novo tenha apenas sorte. Já é bom o suficiente ter algo para comer. Vejo que está ficando tarde. Vamos cozinhar. Terceiro irmão, você está ferido. Descanse bem. Certo. Finalmente tenho carne para comer. Cunhada mais velha tem razão. Contanto que tenhamos algo para comer, está tudo bem. Eu realmente espero que eu possa encontrar esse comerciante viajante na próxima vez também. Tudo está pronto. Só falta a caça. Estas poucas galinhas podem ser criadas na dimensão espacial. De agora em diante, teremos um suprimento contínuo de carne. Estes poucos ovos contarão como um prato extra para o jantar desta noite. Vou verificar as armadilhas de animais novamente. Veja quem temos aqui. Não é o meu primo? O que houve? Veio aqui para colher vegetais silvestres. Irmão Ensheng. Olhe, ele está até carregando um arco e flechas. Ele realmente trouxe um arco e flecha? Ele está aqui para caçar? Vá em frente. Tire o cesto dele para mim. Vamos ver o que ele pegou. Irmão Ensheng, tem ovos. Devolva para mim. Apenas um ovo mixuruca, e você valoriza tanto assim. Jang Jang, você é mesmo uma figura. Você só conseguiu pegar uns poucos ovos mixurucas na montanha. Vocês também não deixaram de pegar nada. Deixe-me lhe dizer. Quando eu caçava, você ainda andava por aqui de calças rasgadas. Então vamos apenas cuidar da nossa vida e não interferir um com o outro. Devolva os ovos para mim. Estou indo agora. Você pode ir embora se quiser, mas deixe os ovos aqui. O que há de errado? Você está chateado? Venha e pegue-os você mesmo. O quê? Quer começar uma briga? Estou lhe dizendo, toda esta área é o meu território. Eu confisquei seus ovos. Considere como sua taxa de proteção. Além disso, qualquer coisa que você caçar aqui a partir de agora, cada pedaço de presa, você deve dividir a metade comigo.
Dizer isso é o equivalente a cortar o sustento de uma pessoa. Eu já lhe dei um meio de viver, exigindo que você me entregasse as 5 cunhadas. Você discordou. Aquelas mulheres até ajudaram você a lutar contra mim. Eu vou acabar com o seu sustento. Você está procurando uma surra. Jane Jane. O quê? Eu não gosto da sua cara há muito tempo. Aproveitando esta oportunidade, vou lhe dar uma boa lição. Ataquem-no, batam nele até que se renda. Quer outra rodada? Por que você está olhando para mim? Ataquem-no. Derrubem-no e esses ovos serão todos seus. Vamos, vão. Não, irmão Ansheng. Eu não consigo vencê-lo. Não sei de onde esse garoto tira tanta força. Espere um minuto. Que tal isto? Fiquem com os ovos. Eu não vou lutar com vocês, para que outros não digam que eu os intimidei. Que tal fazermos uma aposta? Quem perder, dá ao outro um mês de ração, tudo bem? Um mês de rações. Eu lucro se eu vencer, por que não? Como você quer apostar? Vamos apostar em quem caça mais presas hoje. Sempre sinto que deve haver algo errado aqui. Mas um mês de rações certamente não é uma quantia pequena. Além disso, tenho minha habilidade espacial. Eu definitivamente posso vencer esta aposta. Além disso, se eu puder vencê-lo na caça, minha reputação na aldeia pode melhorar um pouco. Deixe para lá, mesmo que seja um covil de dragões e tigres. Devo me aventurar nisso. Vai apostar ou não? Depressa. Muito bem, farei a aposta com você. Jane Jane, você ainda é muito verde quando se trata de caçar. Desta vez, você está fadado a perder. Os javalis adoram o cheiro dessas folhas. Jane Jane, vou garantir que você seja mordido até a morte por um javali hoje. Não cante vitória antes da hora. Ainda não está decidido quem vai ganhar ou perder. Existem javalis devoradores de homens nas montanhas, você sabe, meu querido primo. Você deve ter cuidado. Será que fui atingido por um javali? Este coelho está bem gordo. Lembro-me de ter colocado outras armadilhas por aqui. Deveria haver mais capturas. O tiozinho não voltou a noite toda. A cunhada mais velha foi procurá-los. E ainda não voltou. Nada de grave pode ter acontecido, certo? Não, eu preciso ir procurá-los. Laneira está sozinha em casa. Irmão Ansheng. Aquele garoto ainda estava se opondo a nós ontem. Então hoje as coisas neste quintal não deveriam pertencer todas a nós. Vocês, procurem com cuidado mais tarde. Jane Jane falou com tanta ousadia. Ele deve ter escondido muitas coisas. Apressem-se. Vão logo, vão logo. Você está proibida de fazer bagunça. Vocês são bandidos. Como este Zhang Anshin pôde começar a nos roubar tão descaradamente? Por que não vamos ajudá-los? Sanan está sozinha naquela casa. Ela parece tão lamentável. Você? Não se envolva nessa confusão. Este Zhang Jin é muloso e preguiçoso, contando apenas com suas cunhadas para sustentá-lo. Se você me perguntar, eu diria que ele e Zhang Anshin em relação à questão do grão já tinham concordado com isso há muito tempo. O que você disse é verdade. Ouvi dizer que Zhang Jin nunca se importou com essas cunhadas, não é mesmo? E deu todas as terras da família para Zhang Anshin. Talvez ele queira usar seus últimos bens para trocar por grão. Parem todos vocês. Pare. A cunhada mais velha finalmente chegou. Xiuniang. Que bom que você voltou. Apresse-se, faça as malas e venha para casa comigo. Zhang Anshin, eu desprezo. Você já roubou nossas terras antes. Qual é o problema? Agora está começando a roubar pessoas abertamente? Zhao Tai. Gosto do seu temperamento explosivo. Mas suas palavras são muito duras, não são? O que você quer dizer com roubar? Jane Jane deu-os para mim pessoalmente. Além disso, não olhe para Jane Jane, agindo como uma pessoa decente agora. Talvez quando chegar a hora de conseguir um bocado de grão, ele entregará todas vocês para mim, uma a uma. Exatamente. Vocês, apressem-se e arrumem suas coisas. E sigam o meu irmão Ansheng. Poupem-se do trabalho depois de ficar mudando de um lado para o outro. Zhang Ansheng, seu monstro, assediando as esposas do seu irmão. Mesmo que todos nós morramos, não iremos com você. Espere até o tiozinho voltar. Ele não vai deixar você impune. Vou dizer a verdade. Xiuniang, Zhang Jane, ele não voltará.
Pare de pensar nele. O que você quer dizer com isso? Estas são as roupas do tiozinho. O Zhao Jian que todos vocês sentem tanta falta. Já está morto. Se querem culpar alguém, culpem Zhao Jian. Aquele sujeito foi contra nós. Então acabar assim. Foi merecido. Calem a boca. Jandinho, ele definitivamente voltará. Sim, tiozinho, ele definitivamente voltará. Jandinho, você vai mesmo voltar? Sun Lanier, pare de se enganar. Estou lhe dizendo, ontem estávamos na montanha. E vimos javalis. Um javali faminto come tudo. Exatamente. Hoje em dia, os javalis estão famintos e furiosos. Quando eles enlouquecem, 3 pessoas. Talvez nem 3 pessoas consigam lidar com um. Você acha que Zhao Jian, com aquele jeito covarde, conseguiria lidar com um javali? Claro que não. Não. O que devemos fazer? O tiozinho. Ele não foi realmente comido por um javali, foi? Não é à toa que Jandin não voltou a noite toda. Ele provavelmente encontrou um javali de verdade. Ouvi dizer que os javalis andam em manadas. Mesmo um só é difícil de lidar, quanto mais um grupo inteiro. Estou falando desse tal de Jandin. Ele provavelmente não sobreviverá. Então a velha família Jain realmente não tem mais homens, deixando para trás essas poucas viúvas. Em tempos como estes, como elas podem viver sem apoio? Xiunyang, Zhao Jian já está morto. De que adianta para vocês algumas guardarem os bens da família Jain? De que adianta? É melhor fazerem as malas logo e virem para casa comigo. Não diria o mesmo? Exatamente. Zhao Jian até disse antes que vocês deveriam vir à minha casa para trabalhar para mim como ajudantes. Agora que Zhao Jian está morto, vocês não têm ninguém em quem confiar. Olhando para vocês, poucas. É um verdadeiro desperdício serem apenas ajudantes. Que tal virem para casa comigo e se tornarem minhas concubinas? Se vocês me servirem bem, garanto-lhes uma vida de luxo. Eu desprezo. Deixe-me dizer, mesmo que todos nós morramos de fome, nunca iremos com você. Nem pense nisso. Não se aproxime, a cunhada mais velha tem razão. Se você ousar chegar perto, eu lutarei com você até a morte. Zhao Tao. Vocês, mulheres, não recusem um brinde apenas para beber uma punição. Deixem-me dizer uma coisa. Desde que vocês se casaram na família Jain, vocês são todas membros da família Jain agora. Agora que Zhao Jian e seus 5 irmãos mais velhos estão todos mortos, como primo deles, é justo e correto que eu as acolha. Amarem todas para mim. Não se aproximem. O que você está fazendo? Não me toquem. Fiquem longe ou então. Deixem esta comigo. Deixem-me aproveitar primeiro. Jandin. Socorro, socorro. Para. Tiozinho, você está bem. Isso é verdadeiramente maravilhoso. Ele realmente voltou. Tiozinho. Ele não está morto. Zhao Jian, você não foi morto pelo javali? O que está acontecendo aqui? Agora há pouco Zhang Anshin e os outros estavam dizendo que Jandin estava morto. Ele não está bem agora, não só ele está bem. Olhe para aquele javali. Ele até o trouxe de volta para cá. Este javali está realmente obedecendo apenas a ele? Ouvi dizer que os javalis nas montanhas são extremamente ferozes. Irmão Ansheig, este Zhao Jian parece ter se tornado ainda mais formidável. Meu Jandin realmente tem habilidade. Você sabe que esse javali, várias pessoas não conseguiram capturá-lo, e algumas até se feriram. No entanto, ele sozinho conseguiu capturar o javali e trazê-lo de volta. E ele ainda está vivo. A vida da família dele certamente está melhorando agora. Essa carne de javali, eles podem comer por um bom tempo. Sim. Cunhada mais velha, vocês estão todas bem? Você está bem? Cunhada, não se preocupem, aqueles que as intimidaram, não deixarei passar nenhum deles. Irmão, este Zhao Jian, parece que ele está realmente diferente de antes. Ainda podemos vencê-lo? Sim, irmão, talvez devêssemos pedir perdão a ele. Vamos embora. O ferimento que ele me causou da última vez ainda dói. Caso contrário, teríamos sofrido uma grande perda. Do que você está falando? Nós temos medo apenas dele? Vocês. É melhor se ajoelharem e pedirem perdão às minhas cunhadas. Caso contrário, nenhum de vocês sairá daqui. E você, Zhang Yansheng, um mês de ração. Exijo que entregue na minha casa amanhã. Você diz que pegou isso. Então deve ter sido você quem pegou? Eu ainda acredito que você apenas pegou o que o velho caçador deixou passar. E você acha que pode me enganar para tirar meu grão? Vejo que você é apenas um mentiroso astuto. Então ele dependia de recolher restos. Eu conhecia o Zhao Jian, esse talento. Quando foi que ele se tornou tão formidável? Então acontece que ele dependia de recolher restos. Zhao Jian, pare de fingir. Sabemos exatamente do que você é capaz. Estamos todos cientes disso. Estou lhe dizendo. Se você acha que pode me enganar para tirar minhas rações, você deve estar sonhando. Zhang Yansheng, vocês poucos realmente são teimosos até o fim.
Já lhes dei uma lição uma vez na montanha, porque não aprenderam a lição. Acho que vocês são ainda piores que isso. Jane, o que quer dizer com isso? Pegar um javali faz você realmente pensar que é poderoso? Se você quer tirar meu grão, não há absolutamente nenhuma chance. O quê? Estão tentando voltar atrás no acordo. Jang Jim, é melhor você não se opor a Zhang Anshin e seu grupo. Ele tem conexões com aqueles valentões da aldeia vizinha. Você não pode derrotá-los. É verdade, Jang Jim. Quando chegar a hora, não apenas você não conseguirá proteger suas 5 cunhadas, talvez até a sua própria vida seja perdida também. Jane, eu lhe aconselho, rápida e adequadamente, ajoelhar-se e pedir perdão para mim, e então entregar suas 5 cunhadas. Para mim com as 2 mãos. Então eu pouparei sua vida. Zhao Jane, nós o arrastamos para baixo. Vou me desculpar imediatamente. Cunhada, prometi a todas vocês que certamente as deixaria viver uma vida boa. Não deixarei que sofram injustiças novamente. Você quer deliberadamente ir contra mim, é isso? Irmãos, ataquem. Estou lhe dizendo, hoje você deve entregar todos os grãos que tem em casa. E esse javali também. Caso contrário, espere só para ver. Zhang Yansheng, você pode ficar com o javali, mas depende se você tem a capacidade de vir e pegá-lo sozinho. Jane, o que você está tentando fazer? Você quer o javali, não é? Venha e pegue você mesmo. Irmão, será que Jane realmente usaria arco e flecha para atirar em nós? Ele é apenas um canalha insignificante. Como nós alguns não poderíamos vencê-lo. Ataquem-no. Zhang Yansheng, para onde você acha que está correndo? Jane, eu peço perdão. Morra. The film was translated and Meu narrated Deus, by Zhao Ed Jane, Media. quando você aprendeu tiro com arco secretamente, na mosca em todos os tiros. Isso é verdadeiramente incrível. Não admira que Zhao Jin tenha conseguido caçar. Falando nisso, na verdade eu deveria lhe agradecer. É graças a você, por aplicar o suco de ervas que atrai javalis no meu corpo, com a intenção de atrair um javali para me ferir. Caso contrário, como eu teria capturado o javali? Zhang Yansheng, suas intenções são verdadeiramente maliciosas. Como primo mais velho, uma coisa é você não ajudar seu irmão mais novo, mas você ainda armou contra ele. Canalha desprezível. Você está falando bobagem. Se eu quisesse te machucar, você estaria aqui perfeitamente bem? Se você ousar agir assim novamente, eu vou denunciá-lo às autoridades e acusá-lo de calúnia. Se é bobagem ou não, você sabe muito bem no seu coração. Mas focando apenas no fato de você intimidar minhas cunhadas hoje, todos vocês devem pagar o preço. Zhao Jin, esse Zhang Anshin tem conexões com o tirano local da aldeia vizinha. Se o enfrentarmos diretamente, o resultado será apenas destruição mútua. Eu acho que devemos deliberar sobre este assunto cuidadosamente a longo prazo. Certo, Zhao Jin. No final, ainda somos os fracos contra os fortes. Combinado. Ouvirei minhas cunhadas. Não estamos com pressa em relação a este assunto. Deliberaremos cuidadosamente. Cedo ou tarde eu lidarei com esse sujeito. Zhang Yansheng, hoje, considerando a presença das minhas cunhadas, deixarei você escapar, mas a aposta entre nós, você deve honrá-la. Se você não honrá-la, lutarei contra você até o amargo fim, e veremos quem tem o punho mais forte. Muito bem, amanhã. Eu enviarei para você amanhã. Chozinho, verdadeiramente formidável. Faz tanto tempo que não como tanta carne assim. Zhao Jane, quando você aprendeu tiro com arco secretamente, isso é simplesmente incrível demais. Eu disse que definitivamente protegerei todas vocês e garantirei que vivam uma vida boa. Mantenho minha palavra. Zhao Jin, você está completamente diferente agora em comparação com antes. Você sabe caçar. Além disso, você até se levantou para nos proteger agora há pouco. Zhang Anshin pareceu um pouco com medo de você, agora há pouco. Eu realmente espero que você continue assim. Cunhada, eu era ignorante antes. Agora que não há homem na família, devo assumir essa responsabilidade de cuidar de todas vocês. Zhao Jin, é maravilhoso que você pense dessa maneira. Agora que as cunhadas estão seguindo você, elas têm esperança novamente. Cunhadas, sem vocês, esta família teria se desfeito há muito tempo. Tudo o que quero agora é retribuir a vocês. Fiquem tranquilas. Eu definitivamente não deixarei que viva novamente a vida difícil que tivemos antes. Garantirei que tenham carne em todas as refeições. Tão bom comer carne em todas as refeições. É fácil falar. Você acabou de dizer que viu Rikuikui. E não mudou de tom imediatamente? Miau Miau já está dormindo.
Zhang. Depender apenas da caça não é uma solução sustentável. As plantações em nossa aldeia secaram e morreram todas. Várias pessoas na aldeia já morreram. Isso mesmo. Ouvi dizer que mais algumas pessoas morreram de fome na aldeia. Nossa família atualmente tem excedente de grão suficiente, mas eventualmente tudo será consumido. O que faremos então? O grão e os vegetais no espaço. E os feijões são bastante numerosos. Mas o tempo está tão seco. Se essas coisas aparecerem com frequência, seria muito repentino. Já sei. Posso comprar algumas sementes de amendoim, resistentes à seca na loja, para plantar. Assim teremos comida para comer. E isso não despertará suspeitas. Está tudo bem, cunhada. Não se preocupe. Sobra comida. Eu darei um jeito. Como você chama isso? Amendoins. É isso mesmo. Amendoins. Eu acidentalmente os encontrei na montanha. Esta coisa é muito resistente à seca. Se não plantarmos trigo e mudarmos para o plantio de amendoim, teremos uma colheita em breve. Será que realmente não podemos plantar trigo? Cunhadas, quer isso funcione ou não, devemos tentar o impossível. Além disso, o plantio de trigo não sobreviverá de qualquer forma. Vamos tentar plantar isto. Zhao Jin tem razão. Por que não tentamos primeiro? Eu confio na habilidade de Zhao Jin. Tudo bem então. Então amanhã, vamos plantar amendoins juntos. Xiunia, o que vocês todos vão fazer? Nós vamos plantar amendoins. Amêndoins. O que são amêndoins? Os campos estão extremamente secos agora. Nada está crescendo. Será que esses amêndoins podem sobreviver? Claro que podem. Estes amendoins são muito resistentes à seca. Se plantados, o rendimento é ainda maior que o do trigo. Se todas quiserem plantá-los, podem pegar alguns e experimentar. Zhang, pare de espalhar falácias aqui para enganar o povo. Nós, os ancestrais, plantaram trigo por gerações. E nunca ouvimos falar de ninguém plantando amendoim para encher o estômago. Pare de levar todos para um caminho de ruína. Estes amendoins desenvolveram sistemas radiculares e são especialmente resistentes à seca. Suas palavras soam melhor do que são verdadeiras. Todos, não o escutem. Continuem plantando trigo. Talvez ainda possamos esperar por um pouco de chuva. O céu não pode, possivelmente, forçar as pessoas a um caminho de ruína. Enchente tem razão. Se plantarmos esses amendoins e eles não sobreviverem, o que acontecerá com toda a minha família? Exatamente. O risco é grande demais. Está bem. Se alguém quiser plantá-los depois, sinta-se à vontade para vir-me pedir sementes. Eu sempre tive que pedir grãos emprestados a todos antes. Desta vez, quero retribuir a todos. Zhang Jin, eu acredito em você, apenas pelo fato de que sua família está vivendo de forma cada vez mais próspera agora. Na pior das hipóteses, vamos apenas arriscar. Vovô, este meu corpo velho ainda pode se dar ao luxo de perder. Eu também vou tentar. Todos, não sigam essa loucura. Quando chegar a hora, não venham me pedir ajuda quando estiverem famintos. Irmão Anshen, estou com fome. Faminto de quê? Eu ainda não comi. Tudo o que você sabe fazer é comer. Sua mulher imprestável, irmão Ensheng. O que foi? É o Zhang. Estes amendoins que Zhang plantou tiveram uma colheita farta. Eles enchem todo o pátio. O quê? Isto. Como isso é possível? Zhang, sinto muito. Estávamos errados. Não devíamos ter acreditado nas palavras de Zhang Yasing. Por favor, dê-nos sementes. Vovô, por favor, levante-se rápido. Vovó, levante-se rápido. Levantem-se rápido. Sei que vocês também foram incriminados. Peguem estas sementes e plantem-nas. Zhang Yasing, você é um flagelo. Se não fosse por você, não estaríamos passando fome. Antes, você nos fez entregar carne e grãos, causando uma fome. E nunca vimos você cuidar de nós. Certo, foi ele quem quase nos fez morrer de fome. Exatamente. Nem pensem que voltaremos a confiar em você. Bando de ingratos. A quem você está chamando de ingrata? Quando caçávamos antes, cada casa entregava a caça a você. Na minha opinião, você é apenas um bandido. Bandido. Bandido, bandido. Flagelo. Você é apenas uma ameaça. Zhao Jin. Você realmente cresceu agora. Antes nós o protegíamos. Agora você nos protege. E você protegeu a aldeia inteira. Exatamente. De agora em diante veremos quem ousa dizer qualquer coisa ruim sobre nosso Zhao Jin. Eu serei a primeira a objetar. Zhao Jin, não importa o que encontremos no futuro, todos nós estaremos ao seu lado. Zhang Yasheng. Porque eles estão com o da aldeia vizinha, Liu, o cicatriz. Este Liu, o cicatriz, é um valentão notório nas aldeias vizinhas.
Ele frequentemente rouba os grãos dos moradores. Será que Zhang Yansheng está colaborando com ele, pretendendo roubar os grãos? Devo pensar em uma maneira de evitar isso de antemão. Roubar grão. Chefe da aldeia Li do Atal. Está dizendo que Liu, o cicatriz, quer vir à nossa aldeia roubar grão. É verdade, chefe da aldeia Li. Precisamos encontrar uma solução. Acho que a aldeia deveria organizar uma equipe de patrulha para monitorar os movimentos de Liu, o cicatriz. Faz sentido. Muito bem. Prosseguiremos como você sugeriu. Chefe da aldeia Li, eu discordo. Agora ninguém tem comida para comer. De onde tiraríamos forças para patrulhar? Este Liu, o cicatriz, é um tirano. Ele já roubou os grãos de várias aldeias. Devemos preparar as defesas de antemão. O grão restante pode acabar em breve. Ou você está dizendo que você conspirou com Liu, o cicatriz, para roubar os grãos de todos? O chefe da aldeia Li está bem aqui. Seu moleque, não me culpe. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Parem de discutir. Então está decidido. Uma equipe de patrulha foi estabelecida nesta aldeia, liderada por Zhang Yansheng. A partir de hoje, nossa aldeia estabelece oficialmente uma equipe de patrulha. Zhang Yansheng servirá como líder, responsável pela segurança da nossa aldeia. Todos vocês são responsáveis por todos os cantos da aldeia leste, oeste, norte e sul. O restante das pessoas é responsável pela segurança na rua principal. Reportem-se após a inspeção. Saiam em patrulha. Sim. Irmão Liu. Aquele é o moleque. Eu vi pessoalmente o grão na casa dele. Havia tanto que ele não conseguia terminar de comer. Contanto que o eliminemos, tudo será nosso. Bom, uma fortuna familiar tão grande. E ele ousa sair sozinho? Ele não está apenas nos entregando dinheiro? Vamos lá. O tempo está quase acabando. A equipe de patrulha deve se reunir. Seu moleque. Então você é o Zhang Yansheng? Liu, o cicatriz, você não é da aldeia vizinha? Por que está me procurando? Moleque, você já ouviu falar do meu grande nome? Se sabe o que é melhor para você, entregue o grão da sua família. Pouparei sua vida hoje. The film was E se eu não der? translated and narrated Se não by entregar. Media. Eu matarei você hoje. E então pegarei o grão da sua família. Aquele não é o Liu, o cicatriz? Ele está aqui para causar problemas. Irmãos, temos trabalho. Vamos lá. Liu, o cicatriz, ousando agir de forma selvagem em nossa aldeia, bem na frente da nossa equipe de patrulha, está procurando uma surra? Batam nele. Sim. Causando problemas em nossa aldeia. Parem de me bater. Parem de me bater. Eu sei que estava errado. Já chega. Dê uma lição nele. Liu, o cicatriz, se você ousar agir de forma selvagem em nossa aldeia novamente, eu vou bater em você toda vez que o vir. Não queira que haja uma próxima vez. Suma daqui. Irmão Liu, você está bem? Eu pareço bem para você? Zhang Yansheng, sua aldeia estabeleceu uma equipe de patrulha. E você nem me avisou de antemão? Você fez com que eu fosse espancado. Isso dói muito. Irmão Liu, eu não tive a intenção. Vá embora. Moleque, como ousa me enganar? Eu matarei você hoje. Irmão Liu, me dê mais uma chance. Garanto que não vou estragar desta vez. Moleque, que ideia você tem agora? Este é o pó da União Alegre que guardo há muito tempo. Quando Zhang Yansheng sair em patrulha, vamos invadir a casa dele e drogar suas 5 cunhadas. Desta forma, aquelas mulheres terão que nos seguir, querendo ou não. E então, os bens da família não serão todos nossos? Espero que desta vez, você não cause mais problemas. Irmão Liu, eu juro. Nada dará errado. Se houver outro problema, coloco minha cabeça a prêmio. Bom rapaz. Prosseguiremos como você diz. Zhang Yansheng, espere só por mim. Mingau. Maldito Zhang Yansheng. Não tomo mingau há mais de meio ano. E sua família está comendo isso agora. Contanto que bebam esta panela de mingau medicinal, até a mulher mais feroz será consumida por um desejo ardente. Zhang Yansheng, suas cunhadas e sua família logo serão todas minhas.
Todos os membros da patrulha estão aqui. Jian Sheng fugiu para algum lugar. Jian Yansheng está desaparecido. Não. Venha, coma logo. Hoje teremos mingau. Onde está a irmã Miau Miau? Bem, ela foi dormir tarde demais ontem. Ela ainda não acordou. Vamos comer primeiro. Beba, beba bastante. Quando você for consumida pelo desejo, será a hora de eu me divertir. Vocês sentem que este mingau tem um gosto estranho hoje? É apenas uma refeição comum de mingau. O que poderia haver de estranho nisso? É mesmo apenas imaginação minha? Vamos nos apressar e beber. Zhao Jin ainda está ocupado com a equipe. Vou levar a refeição dele mais tarde. Por que está tão quente? Parece que o remédio fez efeito. Cunhada. O que há de errado com você? Zhao Jin. Tiozinho, estou com tanto calor. Jian Jing, eu sabia que você viria. Felizmente, preparei com cuidado um pouco de pó de nocaute. Vamos ver como você, desta vez, arruinará meus planos. Estimadas cunhadas, qual é o gosto do pó da União Alegre? Jian Sheng, você nos drogou. Seu bonitão. O que você está dizendo? Bela jovem, você foi envenenada. Estou aqui para ajudá-la a desintoxicar. Jian Ganshin, se você ousar tocar na minha cunhada novamente, eu matarei você. Lute. Quanto mais você luta, mais excitado eu fico. Para dizer a verdade, estou de olho em vocês há muito tempo. Mulheres belas, formosas como flores e jade. Aquele imprestável do Jian Jing não valoriza as bênçãos que tem. Então, deixe-me, em nome do irmão dele, cuidar bem de vocês. Jian Yansheng, seu bolo rapaz. Felizmente, eu estava preparado de antemão. Eu bebi a água da nascente espiritual do sistema espacial. Caso contrário, você quase teria conseguido. Cunhada. Cunhada mais velha. Aquele garoto Jian Sheng. Ele disse que ia drogar aquelas mulheres conforme o planejado. E me disse para ficar de guarda na porta. Já faz tanto tempo. Por que não há som algum? Vamos entrar e dar uma olhada. Liu, o cicatriz. Por que é você de novo? O que você está fazendo espreitando por aqui? Você não está patrulhando nem tarde da noite? Isso não é da sua conta. Estou perguntando, o que você está fazendo do lado de fora da casa de Jian Jing? Está dizendo que a surra que você levou hoje cedo não foi suficiente? Irmão mais velho, você, escute minha explicação. Eu vim aqui para pedir perdão a Jian Jing. Pedindo perdão, certo. Depois que voltei durante o dia, pensei muito e com cuidado. Jian Jing é uma boa pessoa. Como eu poderia causar problemas a ele? Portanto, eu vim especificamente esta noite para pedir perdão a Jian Jing. Não concorda? Certo. Então foi isso que aconteceu. Nesse caso, eu entendi mal. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não há mal entendido algum. Então vou pedir perdão a Jian Jing agora, tudo bem? Espere. O que mais há? Você trouxe um bando de valentões tarde da noite até a casa de Jian Jing e alega que veio pedir perdão. Está realmente tentando me enganar como se eu fosse um idiota? Levem todos embora. Entreguem-nos ao chefe da aldeia Li para processamento. Vamos. Cunhada mais velha. Você está bem? Zhao Jin. Não se preocupe. A culpa é toda de Jian Ganshin, aquele bastardo. Ele nos deu. Você não deve contar a ninguém sobre os eventos desta noite. Jian Jing. Estou avisando. Se você contar a alguém sobre o que aconteceu esta noite, farei você pagar caro. O quê? Jian Jing. Jian Jing. Como você pretende assumir a responsabilidade por nós? Como você pretende se responsabilizar por nós? Jian Jing, diga-nos quando exatamente. Você começou a ter pensamentos impróprios sobre nós, suas cunhadas? Quinta cunhada. Você me entendeu mal.
Eu não estava apenas tentando ajudá-la a desintoxicar. Você, aquilo realmente desintoxicou? Quinta cunhada, esqueça isso. Não podemos culpar o tiozinho por isso. Se precisamos culpar alguém, que seja aquele canalha do Zhang Ansheng, por nos ter drogado. Sim, foi Zhang Anshin quem nutriu intenções perversas contra nós. Esse assunto. Zhao Jin não pode ser culpado. Mas ontem à noite ele dormiu com 5 pessoas. Nós 5. Bem, eu simplesmente não consigo engolir essa raiva. Cunhadas, isto não é o que vocês pensam. Na verdade, eu também sou uma vítima. Você tirou proveito e agora está bancando o inocente. Zhao Jin, por favor, sente-se primeiro. Zhao Jin. Sei que o que aconteceu ontem à noite foi um acidente. Mas somos todas mulheres respeitáveis. Como homem, você deveria nos dar uma satisfação. Cunhadas, eu sei que, no passado, eu era um vagabundo que só sabia comer e viver à toa. E fiz muitas coisas erradas. Desde que meus irmãos partiram, vocês ainda se dispuseram a cuidar de mim e suportaram muitas dificuldades. Sou extremamente grato pelo carinho que vocês, cunhadas, me demonstraram. Não ignorarei o que já aconteceu. De agora em diante, assumirei a responsabilidade por minhas cunhadas. Como você planeja assumir a responsabilidade por nós? Você não pode contar apenas com palavras, pode? Eu prometo, de agora em diante, garantirei que as cunhadas e Miau Miau vivam uma vida boa e nunca mais se preocupem com comida ou vestimenta. Isto aconteceu de repente. Se as cunhadas desejarem liberdade, eu absolutamente não as impedirei. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que as cunhadas estejam bem providas e desfrutem de riqueza e prosperidade. Suponho que você tenha passado. Zhao Jin, quando você era como antes, nenhuma de nós te abandonou. Como poderíamos te abandonar agora? Cunhada mais velha, É melhor você cumprir sua palavra. Se você ousar nos abandonar, meus punhos não são para brincadeira. prometo que, de agora em diante, estimarei as cunhadas como tesouros. E nunca as abandonarei enquanto viver. Certo. Ontem Zhang Anshin foi deixado inconsciente por Zhao Jin. Depois de todo esse tempo, ele ainda não acordou, não é? Terceira cunhada, concordamos em seguir Zhao Jin. Você ainda tem medo que estranhos saibam? Não foi isso que eu quis dizer. O que quero dizer é, Zhang Anshin realmente nutriu intenções malignas contra nós, e até nos drogou. Se Zhao Jin não tivesse intervindo, ele teria conseguido. Então, devemos dar a ele uma boa lição. Vamos sair e dar uma olhada primeiro. Você. Vista suas roupas primeiro. Passou-se uma noite inteira. Por que ele ainda não acordou? Zhao Jin, você não o atingiu com muita força. Atingiu e o matou? Felizmente, ele ainda está respirando. Quinta cunhada. Não se preocupe, eu conheço meus limites quando golpeio. Como eu poderia matá-lo? Mas ele não pode ficar em nossa casa para sempre, pode. Zhao Jin. O que você pretende fazer? Deixe-me dizer. Ontem Zhang Anshin quase molestou todas nós. Se você deixá-lo sair impune, eu ficarei brava. Quinta cunhada. Fique tranquila. Depois que ele fez tal coisa com você. Quanto mais com você, eu não poderia deixá-lo sair impune também. Chamarei o chefe da aldeia ali agora mesmo, e tornarei as ações perversas de Zhang Anshin conhecidas por todos. Nós sabemos de tudo o que aconteceu. Xiuniang, vocês estão bem? Nós estamos bem. Graças ao Zhao Jin que voltou a tempo. Conseguimos escapar das garras de Zhang Ansheng. Naquela noite, Liu, o cicatriz, também estava fora da sua casa, agindo de forma suspeita. Ele foi descoberto pela patrulha. E nós o trouxemos de volta e o interrogamos a noite toda. Mas ele não quis dizer o que estava fazendo escondido fora da sua casa. Liu, o cicatriz. Ontem, durante o dia, você inexplicavelmente causou problemas para mim e eu gentilmente o deixei ir. Agora você ousa vir à minha casa e agir de forma presunçosa novamente? Diga-me por que você veio à minha casa. Pode me perguntar o quanto quiser. Não lhe direi nada. Insolência. Acha que a lição que recebeu não foi severa o suficiente, não é? Você não vai falar. Tudo bem. Zhao Jin, sobre o que você estava falando? Por que você está sendo tão secreto? As cunhadas saberão em breve. Liu, o cicatriz, estou lhe perguntando pela última vez. Vai confessar ou não? Por que você estava, tarde da noite fora da casa de Zhang Jin, esgueirando-se? Quer saber? Eu não vou lhe contar. Não importa se não falar. Você não foi o único preso na noite passada. Desde que alguém confesse, é o suficiente. O que quer dizer com isso? Para lhe dizer a verdade. Mesmo que não confesse o que aconteceu na noite passada, aqueles valentões que o seguem, já confessaram. Não, impossível. Eles não me trairiam. Impossível traí-lo? Em que sonho maravilhoso você está vivendo? Eles o seguem e passam fome constantemente. Eu apenas lhes dei um pouco de comida, e eles contaram tudo.
Você veio à casa de Jian Zhen na noite passada, simplesmente para conspirar com Jian Yansheng por dentro e por fora. Eu estou certo, não estou? Quem vazou o segredo? Então é verdade. Irmão Jian, seu método realmente funciona. Nós o testamos uma vez e extraímos a verdade dele. Zhao Tin, então você estava enganando Liu, o cicatriz, agora há pouco. Exatamente. Eu não esperava que o cérebro dele fosse tão lento. Ele admitiu tudo depois de apenas algumas frases. Jian Zhen, como se atreve a me enganar? Calado, vir à casa de Zhao Zhen no meio da noite, tramando maldades. E você tem a audácia de acusar os outros de enganá-lo? E Jian Yansheng, este sujeito formoso, é verdadeiramente um imprestável. Jian Zhen, não se preocupe, como chefe da aldeia ali aqui, eu certamente lhe darei uma resolução justa. Acordem Jian Yansheng para mim. Sim. Acorde, levante-se agora. Como já é dia? Quem me bateu? Por que dói tanto? O que você está fazendo? Por que você está na minha casa, Jian Yansheng? Esta é a casa do Jian Zhen. Então eu não estaria com as cunhadas dele? Chega. Olhe para a situação agora. Você ainda está pensando nas cunhadas dos outros? Você realmente não tem vergonha alguma. Chefe da aldeia ali, o que eu? Jian Yansheng. Como primo de Zhao Zhen. Quando a família deles estava em dificuldade. Já era ruim o suficiente você não ajudar. Mas você ainda o chutou enquanto estavam caídos, tentando tomar a casa de Zhao Zhen. Eu não fiz isso, foi o Jian Zhen. Ele está me incriminando. Chefe da aldeia ali, por favor, investigue claramente. Chega, os fatos estão expostos diante de você, e ainda assim você tenta discutir. Você realmente acha que os outros não conhecem as pequenas artimanhas no seu coração? É isso mesmo, Jian Ganshin. Vendo que nosso Zhao Jin não estava em casa, você correu até aqui para intimidar nós mulheres. E agora ainda está tentando se justificar. A família de Jian Zhen. 5 mulheres cuidando de um homem. Eles já viviam uma vida muito difícil. E, no entanto, este Jian Yansheng ainda veio causar problemas. Ele é verdadeiramente desprezível. Na aldeia. Quem não sabe o que Jian Yansheng está tentando fazer? Não é nada mais do que ver que as 5 cunhadas de Jian Zhen são bonitas. E, portanto, nutrir mais intenções. Ele perseguiu a família de Zhao Zhen por toda parte. Ele realmente não tem vergonha. Você ouviu isso? Você cometeu inúmeras maldades. E ainda conspirou com Liu, o cicatriz, para tramar contra a família de Jian Zhen. Agora, diante de todos. Que desculpas você ainda tem? Eu, Jian Yansheng. Você não disse que desta vez era infalível? O que exatamente está acontecendo aqui? Irmão Liu, eu sei que errei. Eu realmente não sei o que aconteceu. Jian Yansheng. Deixe-me dizer o porquê. Porque sua maldade é completa. Até o seu não pode tolerá-la. E quer levá-lo embora. Mais importante ainda, você provocou a pessoa mais querida para mim, mesmo que o seu não o leve. Eu o levarei embora. Esse tipo de vilão não merece ficar em nossa aldeia. Proponho a expulsão dele da aldeia. Saia da aldeia Watal. Jian Yansheng. O que mais você tem a dizer? Jian Zhen. Eu sei que errei. Eu realmente sei que errei desta vez. Eu lhe imploro. Você pode me dar mais uma chance? Poupe-me desta vez. Jian Yansheng, quando você costumava intimidar minha família. Quando você intimidava minhas cunhadas. Porque você não pensou em me pedir para poupá-lo. Agora que você está prestes a ser expulso da aldeia, você começa a entrar em pânico. Estou lhe dizendo, tudo isso é obra sua. É verdade. Que você acabou nesta situação. É inteiramente porque você merece. Cunhada, eu sei que errei. Errei de inúmeras maneiras. Eu não deveria ter conspirado contra você. Por favor, imploro que seja misericordioso. Perdoe-me desta vez. Caso contrário, serei expulso da aldeia. Pela maneira como você intimidou nossa família, antes. Expulsá-lo da aldeia é um castigo leve. Você quer que tenhamos piedade de você? Nem pense nisso. Então está decidido. Jian Yansheng, você cometeu inúmeras maldades. Cometeu atrocidades na casa do seu próprio primo. Intimidou suas cunhadas. Seus crimes são numerosos demais para contar. Como chefe da aldeia ali, eu anuncio aqui. A partir de agora, você não é mais um residente da aldeia Watal. De agora em diante, está proibido de pôr os pés na aldeia Watal. Chefe da aldeia ali, por favor, tenha misericórdia. Se o senhor me expulsar da aldeia, para onde mais poderei ir? Cui. Estou prestes a ser expulso da aldeia Watal. Você não disse que gostava de mim? Imploro rapidamente ao chefe da aldeia ali por misericórdia. Não deixe que ele me expulse. Jian Ganshin, que bobagem você está dizendo? Quando eu disse que gostava de você? Porque você está fingindo confusão? Quando você estava comigo naquela época, nós concordamos em roubar os bens da família de Jian Zhen. Por que você não admite? Então é você. Cui. Eu me lembro. Você e Jian Zhen têm um compromisso, não é? Você, na verdade, agiu pelas costas de Jian Zhen. E teve um caso com Jian Yansheng.
Eu deveria saber. Hikui como noiva de Jian Jing. Porque antes, ela estava sempre correndo para a casa de Jian Sheng todos os dias. Então esse era o motivo. Que belo par de homem atraente e mulher bonita. Para Jian Jing estar sobrecarregado com pessoas como vocês ao seu redor. Ele deve ter acumulado 8 vidas de má sorte. Chefe da aldeia Li, tudo o que Jiang Ganshen acabou de dizer é mentira. Por favor, não acredite nele. Hikui, você não pode apenas ser boa comigo quando as coisas estão indo bem para mim. Estou prestes a ser expulso da aldeia. Por favor, peça rapidamente misericórdia em meu nome. Jiang Ganshen, pare de falar bobagens. Jiang Jing e eu temos um relacionamento muito bom. Não tente semear a discórdia entre nós. Hikui, pare de fingir. Antes você enganou nossa família para pegar todo o grão, passando pelo meu tio. Se não fosse por você, durante este ano de fome, nossa família comeria apenas uma refeição a cada 3 dias. Eu também não sabia que aquele era o grão de toda a sua família. Jiang Jing, ajude-me rapidamente a esclarecer isso. Esclarecer? Esclarecer o quê? Eu fui tolo antes. Eu lhe dava qualquer grão que tínhamos em casa. Mas e quanto a você? Você teve um caso com Jiang Shen pelas minhas costas. Você realmente achou que eu era um tolo a ser enganado? Jiang Jing, há muitas pessoas por perto. Não fale bobagens. Chega, com tantas pessoas assistindo. Ainda não conseguimos distinguir a verdade da mentira? Hikui, como noiva de Jian Jing, você falhou em manter a virtude feminina. Você e Jian Sheng se envolveram em atividades sórdidas. A aldeia Watal também não pode tolerar você. Você e Jian Sheng devem partir juntos. O chefe da aldeia lhe fala bem. Se esse homem atraente e essa mulher bonita ficarem na aldeia Watal, eles só trarão desastre. Saiam da aldeia Watal. Todos os meus bens estão na aldeia Watal. Chefe da aldeia Li, admito que estava errado, mas meu crime não é punível com a morte, chefe da aldeia Li. Sim, chefe da aldeia Li, se você me expulsar, não estará cortando meus meios de sobrevivência? Agora que você mencionou, quase esqueci. De agora em diante, toda a propriedade de ambos pertencerá a Jian Jing, como punição pelo dano que vocês infligiram a Jian Jing. Não, chefe da aldeia Li. Chefe da aldeia Li, fazer isso corta nossos meios de sobrevivência. Chefe da aldeia Li, quando você fazia maldades antes, você deveria ter pensado neste dia. Exatamente, tudo isso é obra sua. Levem-nos embora e expulsem-nos da aldeia Watal. Chefe da aldeia Li. Sem permissão. Vocês estão proibidos de dar meio passo dentro da aldeia. Chefe da aldeia Li. Chefe da aldeia Li. Chefe da aldeia Li, eu nunca mais ousarei fazer isso. Jian Jing, você está satisfeito com a forma como lidei com isso? Agradeço ao chefe da aldeia Li pela ajuda. Jiang Jing é eternamente grato. Isso é apenas o que eu deveria fazer. Naquela época, veja bem, se não fosse pela sua generosidade, liderando os aldeões para plantar amendoim, quem sabe quantas pessoas teriam morrido. Se estamos falando de agradecimentos, eu deveria ser o único a agradecer a você. Chefe da aldeia Li, já comeu? Vamos entrar e fazer uma refeição, para podermos lhe agradecer devidamente, por nos ter vingado. Vamos. Sim, chefe da aldeia Li. Está na hora da refeição. Jiang Jing, você está em casa? Jiang Jing. Hikui, você e Jiang Ganshen não foram expulsos da aldeia. Por que você está vindo à minha casa novamente? Não me diga que você está aqui de novo procurando nosso irmão mais novo, para pedir grãos? Deixe-me deixar isso claro primeiro. Nossa família não tem nenhum grão sobrando para você. Hikui, você não estava envolvida com Jian Sheng? Por que veio procurar o Jian Jing agora? Jiang Jing, cunhadas. Antes era tudo Jiang Ganshen. Ele insistiu em me dar grãos para comer. Minha família tinha acabado de ficar sem grãos. Eu não pude recusar, então aceitei. Jiang Jing, tudo antes foi minha culpa. Vamos voltar a ser como éramos antes. Voltar a como era antes? Sim, nós tínhamos um compromisso antes. Eu fui tola antes. Vocês? Por favor, perdoe-me por este erro. Jiang Jing, o problema que você mesmo causou? Você mesmo resolve. Não se preocupe, cunhada. Jiang Jing, eu sabia. Você não suportaria me deixar. Essa Hikui. Ela tem uma imaginação e tanto. A antiga dona era feliz sendo sua capaz. Mas eu não serei. Você quer vir à minha casa comer? Tudo bem. Por coincidência, temos algumas sobras do almoço. Raízes de vegetais selvagens. Eu ainda não tive tempo de jogá-las fora. Vou guardá-las para você comer. Jiang Jing, eu vim à sua casa ativamente à sua procura. Você só me dá raízes de vegetais selvagens para comer? Você não disse que estava disposta a voltar a como as coisas eram antes. Antes, nossa família só comia raízes de vegetais selvagens. Por que agora você não quer? Não foi isso que eu quis dizer. Quero dizer, já que estou disposta a me casar com você, então depois que eu me casar com sua família, você não pode possivelmente me alimentar com raízes de vegetais selvagens todos os dias, certo? Se você não tivesse mencionado isso, eu quase tinha esquecido. Que tal isto? Não temos muitos quartos vagos. Depois que você se casar e vier morar aqui, eu vou arrumar o abrigo de palha. E nós viveremos lá à noite. Deixaremos as cunhadas morarem na casa. Eu tenho que morar em um galpão de palha também? O que? Você não está disposto? Será que você quer dormir no mesmo quarto que minhas cunhadas? Por que não? Esta casa pertence a Jiang Jing. Vocês são meramente cunhadas dele. Se alguém tiver que dormir na cabana de palha, serão vocês todas. Por que eu deveria deixar vocês ficarem aqui? Hikui, percebo que você realmente não tem mais vergonha.
O que você quer dizer? O que eu quero dizer? Antes, eu dava a você todo o grão da família. Eu dava tudo para você, quando eu estava prestes a morrer de fome. Foram as minhas cunhadas, que me deram o último pouco de grão que restava na casa. E você, como minha noiva, só por causa de um bocado de comida. Estava flertando e conspirando com Shang Sheng. Agora você ainda quer se mudar para minha casa e fazer minhas cunhadas viverem em um abrigo de palha? Você deve estar sonhando. Zhang Jin, como se atreve a falar comigo desse jeito? Não tem medo de que eu fique com raiva? Se você ficar brava, então fique brava. O que isso tem a ver comigo? Aliás, o chefe da aldeia Li não disse que sem permissão, você está proibida de entrar na aldeia. Você ouviu isso? Saiam da nossa casa imediatamente. Caso contrário, chamaremos o chefe da aldeia Li. Você está intimidando as pessoas demais. Kikui. Estou lhe dizendo pela última vez, saia da minha casa. Caso contrário, não me culpe por ser indelicado. Chefe da aldeia Li, você só espere para ver. Sua pirralha sem vergonha. Ainda querendo comer e morar na minha casa. Sonhe. Zhao Jing. Você realmente superou a Rikui. Sim, de fato, minhas cunhadas são as únicas que realmente me tratam bem. De agora em diante, só serei bom com vocês todas. Ainda bem que você sabe o que é o que. Zhao Jing. O Zhao Jing está em casa? Algo terrível aconteceu. Chefe da aldeia Li, o que aconteceu? Não entre em pânico ainda. Fale devagar. Como posso não estar ansioso? 2 rios secaram apenas no mês passado. Agora, os poços da aldeia não conseguem tirar nenhuma água. Não consegue tirar água? Exatamente, se a colheita for ruim. Ainda poderíamos comer um pouco de casca de árvore e folhas podres para encher nossos estômagos. Mas agora não há água. Como as pessoas devem viver? A fonte espiritual no espaço do sistema tem água, mas ela só pode aliviar a crise imediata. Precisamos pensar em outra solução. Isso é ruim, chefe da aldeia Li. O último poço da aldeia também não consegue tirar água agora. Isso mesmo. O quê? O que devemos fazer? Não há água. Zhang Jing, você tem muitas ideias. Você tem boas soluções. Chefe da aldeia Li, Zhang Jing não é um imortal. Ele não pode conjurar água do nada. De que adianta perguntar a ele? Exatamente, nestes tempos, falta-nos comida e água. O próprio céu não quer que vivamos. Zhao Jing, você tem alguma boa forma de ajudar a todos a encontrar uma fonte de água? Deixe-me pensar a respeito. Sistema. Existe algo na loja, um detector que possa localizar fontes de água. Detector de fonte de água. Preço de troca. 5.000 yen. 5.000 yuan. Eu tenho economizado por tanto tempo, mas a loja do sistema só tem menos de 1.000 yuan. A diferença para 5.000 yuan é grande demais. O quê? 5.000 yen? Você pensou em uma solução? Eu tenho um jeito. Isso é ótimo. Então, apresse-se e leve-nos para encontrar a fonte de água. Chefe da aldeia Li, não se apresse ainda. Existe realmente um jeito. Mas todos precisam arrecadar suprimentos para trocar pelo detector de fonte de água necessário para encontrar água. Quanto é necessário? Pelo menos no valor de 4.000 yuan. 4.000 yen. O quê? Zhang Jing, você está dizendo que quer que os aldeões arrecadem 4.000 yen para você, antes que você possa encontrar água? Não é que eu queira 4.000 yuan. É aquele detector de fonte de água, que custa 4.000 yuan. 4.000 yen. 4.000 yen. Nós agricultores aqui, nossa colheita anual é de apenas uns 200 yuan de cobre. Pedir tanto dinheiro de uma vez só, quem estaria disposto? Zhang Jin, você não estaria vendo que a aldeia está sem água e planejando enganar os moradores para tirar o dinheiro deles e fugir, estaria? Chega, Zhang Jing. Eu estava me perguntando por que, do nada, Zhang Jing disse que queria encontrar água, mas todos tinham que arrecadar dinheiro primeiro. Então ele estava planejando enganar os moradores para tirar o dinheiro deles e fugir. Zhang Jing, o que os moradores estão dizendo não poderia ser verdade, poderia? Chefe da aldeia Li, como isso poderia ser falso? A aldeia está sem água e todos estão desamparados. Zhang Jing não é um imortal. Como ele poderia pegar o dinheiro e depois levar todos para encontrar água? Ele só está tentando enganar a todos. Eu realmente não estou enganando ninguém. Pessoal, este é um detector de fonte de água. Ele requer suprimentos no valor de 5.000 yuan. Eu já paguei 1.000 yuan adiantado. O restante só depende de todos vocês. Zhao Jing, você está dizendo a verdade. Verdade, absolutamente verdade. Cunhada acredita em você. Nós vamos te ajudar a convencer a todos. Todos, por favor, não se preocupem. Já que o Zhao Jing ousou nos garantir isso, significa que ele certamente tem um bom método. Estamos dispostas a dar nosso voto de confiança a ele. É isso mesmo. Estamos todos dispostos a acreditar em Zhao Jing. Você e Zhang Jing são da mesma família. Vocês vão roubar o dinheiro e fugir juntos. É claro que você estaria disposta a acreditar nele. Exatamente. Exatamente. Chega. Se não fosse por Zhao Jing liderar todos no plantio de amendoim,
Quem sabe quantos de vocês teriam morrido? A julgar pelas ações passadas de Zhao Jian. Acredito que ele não enganaria a todos. Zhao Jian, a aldeia está atualmente sem água. Você é a única esperança da aldeia. Eu contribuo pessoalmente, com suprimentos que valem 1000 yuan. Apresse-se e leve todos, para encontrar uma fonte de água. Eu definitivamente farei o meu melhor. Caros moradores, durante este período, Zhao Jian ajudou a todos bastante. Todos testemunharam isso. Ele disse que pode levar todos para encontrar água. Eu acredito que ele certamente será capaz de fazer isso. Eu já contribuí, com suprimentos que valem 1000 yuan. O restante depende de todos vocês. Zhang Jian, você pode realmente garantir que ajudará todos a encontrar água? Contanto que todos reúnam suprimentos no valor de 5.000 yuan. Eu serei capaz de ajudar a todos a encontrar água. Tudo bem, já que o chefe da aldeia lhe contribuiu, então eu também contribuirei. Eu também contribuirei. De qualquer forma, agora, não há outro jeito. Na pior das hipóteses, todos morreremos de sede juntos. Eu vou contribuir. Eu também vou contribuir. Já que todos estão dispostos a arrecadar os suprimentos, eu garanto a todos, eu definitivamente ajudarei todos a encontrar a fonte de água. Zhao Jian, o lugar que você mencionou, onde podemos encontrar água. Exatamente. De acordo com o detector de fonte de água, há água subterrânea aqui. Vamos começar a cavar um poço aqui primeiro. Zhang Jian, você não está falando bobagem, está? Esta área é estéril. Nem mesmo grama quer crescer aqui. Como poderia haver água? Chega. Zhao Jian aqui, finalmente conseguiu levar todos para um lugar com água. Todos devem confiar nele. Vamos cavar o poço primeiro. Estamos cavando a manhã toda. O chão ainda está completamente seco. Não há um traço de umidade. Será que realmente tem água aqui? Dezenas de pessoas estão cavando um poço aqui, e eles estão cavando a manhã toda. De qualquer forma, já deveríamos ter atingido a água agora. Zhang Jian, você não está enganando a todos, está? O detector não mente. Contanto que a gente consiga cavar um poço aqui, no futuro, a aldeia nunca mais sofrerá com a falta de água potável. Zhang Jian, as pessoas estão lhe perguntando algo. Fale logo. Você não escolheu um lugar aleatoriamente, escolheu? E disse a todos que tem água? Pessoal, todos confiem em mim. É apenas porque vocês não cavaram fundo o suficiente. De acordo com a minha dedução, só precisamos cavar por mais um dia, e seremos capazes de encontrar água. Precisamos cavar por mais um dia. Zhang Jian, há dezenas de pessoas aqui. Poderíamos escavar uma montanha em um dia, e seríamos capazes de encontrar água. Você está nos dizendo para cavar um poço. E ainda precisamos cavar por mais um dia. Está brincando comigo? Você está deliberadamente brincando com a gente, não está? Dizendo que precisamos cavar por mais um dia, antes que a água brote. Acho que você só quer esperar até a meia-noite, quando todos estiverem dormindo, levar algumas cunhadas, e fugir com os suprimentos dos moradores. Exatamente. Se quiserem cavar, que cavem. Eu não vou mais fazer isso. Eu também não vou mais. Por que deveríamos? Porque tudo que o Zhang Jian diz tem que ser seguido? Devolva os suprimentos que eu doei. Se não querem se esforçar, tudo bem. Mas, esperem até que todos consigam a água. E nenhum de vocês receberá uma gota sequer para beber. Chefe da aldeia ali, não deixe que ele o engane. Ele é, por natureza, apenas um preguiçoso imprestável. Ele mal conhece alguns caracteres. Se não fosse por depender de suas cunhadas para sustentá-lo, ele já teria morrido em algum lugar há muito tempo. Como ele poderia liderar todos para encontrar uma fonte de água? É verdade, chefe da aldeia ali. Enquanto ainda há tempo, peça ao Zhang Jian que devolva os suprimentos doados a ele. Caso contrário, espere até a noite. Quando ele fugir com eles, não teremos nem onde chorar. Chega. No início, foram todos vocês que choraram e fizeram alarde sobre precisar encontrar uma fonte de água. Agora que finalmente conseguimos, eu vou liderá-los para encontrar a fonte de água. Vocês estão causando problemas novamente. Causando problemas por causa disso. O que exatamente vocês querem? Chefe da aldeia ali, não fique irritado. Deixe comigo. Pessoal, já que todos não confiam em mim, e acham que eu poderia fugir esta noite. Então esta noite, eu ficarei bem aqui, e não irei a lugar nenhum. Se vocês não confiam em mim, podem ficar aqui, e me supervisionar a qualquer momento. Sim, nós ficaremos com ele. Alguns de nós ficaremos juntos com nosso Zhao Jian. Se você ainda não confia em nós, você também pode ficar aqui. Este Zhao Jian, junto com suas 5 cunhadas, deram a garantia a todos desta forma. Todos. Tem mais alguma objeção? Já que ninguém tem objeções, vamos nos apressar e trabalhar. Vamos extrair a água primeiro. Tudo bem? Tudo bem. Isso é ruim. Venham todos dar uma olhada. Algo terrível aconteceu. O quê? O que foi? Chefe da aldeia ali, olhe. Enquanto cavávamos o poço, desenterramos uma rocha enorme. Não podemos continuar cavando de jeito nenhum agora. Zhao Jian, você tem alguma solução? Se as pessoas modernas encontrassem uma rosa tão grande, elas simplesmente usariam máquinas para perfurá-la. Mas nesta época, simplesmente não existem máquinas. É impossível para as pessoas cavar através desta rosa. O poço já foi cavado a essa profundidade, e mudar de local agora também é impraticável.
Eu disse isso há muito tempo. Jain Jen mal conhece alguns caracteres. Ele não sabe absolutamente nada. Ele está apenas cavando às cegas aqui. Agora olhe o que aconteceu. Com uma rocha tão grande, mesmo que o Rei do Céu viesse, ele não seria capaz de fazer nada. Como devemos continuar cavando o poço? Porque continuar cavando? Não vou mais cavar. Quem quiser fazer, que faça. De qualquer forma, não é como se apenas a nossa aldeia estivesse sem água. Vamos todos morrer de fome juntos. Jain Jen, devolva os suprimentos de todos. Para eles. Não vou cavar este poço. Eu desisto. Nós também desistimos. Nós desistimos. Chega. Falem menos. Todos. Vocês trabalharam o dia todo aqui. Só nos resta este último pouco. Se encontrarmos uma dificuldade, devemos encontrar uma maneira de resolvê-la. Chefe da aldeia Li, é fácil falar para você. Mas com uma rocha tão grande, usando apenas as ferramentas que temos aqui, simplesmente não há como removê-la. Como podemos resolver isso? Zhao Jen, olhe, você tem algum outro método para quebrar esta rocha? Perfurar. No shopping do sistema, existe uma coisa dessas. Pessoal, eu tenho uma solução. Qual solução? Tecnologia. Tecnologia. Zhao Jin, o que você quer dizer com isso? O que essa tal tecnologia tem a ver com quebrar rochas? O que isso tem a ver com qualquer coisa? Você não está tentando enganar as pessoas de novo, está? Pessoal, por favor, acalmem-se. Vocês saberão em breve. Uma perfuratriz custa 1000 yuan no espaço do sistema. O valor dos suprimentos restantes também é de cerca de 1000 yuan. Sistema. Trocar pela perfuratriz. Parabéns, anfitrião, a troca da broca foi bem sucedida. Zhao Jen, de onde você tirou essas coisas? Até agora não havia nada na frente de Zhao Jin. Como essa coisa apareceu de repente? Zhao Jin, o que exatamente está acontecendo? Nós acabamos de imaginar isso. Eu explicarei para vocês mais tarde. Em seguida. Observem-me. Jain Jen, o que você está segurando é uma coisa estranha. Você não vai usar isso para quebrar a rocha, vai? Isso mesmo. Essa coisa parece menor do que a pá que tenho na mão. Como isso poderia quebrar a rocha? É porque vocês não conhecem o poder da tecnologia. Observem atentamente. Quebrou. A rocha quebrou. Quebrou. Realmente quebrou. Realmente quebrou. Uma rocha tão enorme. É milagroso demais. Como isso é possível? Os fatos estão bem diante dos seus olhos. O que resta para duvidar? Zhao Jin. Isso. Uma rocha tão enorme. Acabou de ser quebrada. Isso é simplesmente um milagre. Zhao Jin, você é realmente incrível. A tarefa principal é importante. Pessoal, rápido. Limpem as rochas e continuem cavando o poço. Eu tenho um presságio. A água está prestes a sair. Bom. A água está saindo. A água está realmente saindo. Isso é ótimo. A água realmente veio. Isso é maravilhoso. A água realmente veio. Zhao Jen, nós conseguimos. Zhao Jen. Tudo isso graças a você. Todos. Só assim haverá água para beber. Você é verdadeiramente o herói da nossa aldeia. Os esforços de todos finalmente não foram em vão. Agora, quem ainda duvida? Zhao Jen. Pode levar todos a encontrar água? Ninguém. Isso. Jain Jen. Eu não deveria ter duvidado de você. Eu estava errado. Está tudo bem. Agora é um ano de fome. Todos estão passando por um momento muito difícil. Todos estavam com medo de que fosse um esforço desperdiçado. Eu entendo perfeitamente. Moradores, a água sairá em breve. Vamos nos esforçar mais e terminar de cavar o poço. Vamos superar este momento difícil. Zhao Jen, o que é isto? Esta é a receita de fragrância que escrevi ontem à noite. Vão até a cidade e me ajudem a perguntar sobre o preço. Eu planejo nestes próximos dias encontrar um lugar na aldeia e montar a fábrica. Fragrâncias? Zhao Jin, você acabou de ajudar os moradores a cavar o poço. Por que está pesquisando fragrâncias de novo? Para ganhar dinheiro. Se não ganharmos dinheiro, como posso sustentar todas vocês, cunhadas? Além disso, tenho um presságio de que as fragrâncias misturadas de acordo com a receita que escrevi certamente serão apreciadas por todos. Uma receita de fragrância de alta qualidade trocada do sistema. Como poderia não ser apreciada pelas pessoas? Tudo bem então, Zhao Jen. Algumas de nós, durante este período, iremos à cidade para nos informar. Então preciso incomodar todas vocês, cunhadas. Jain Jen está aqui. Venham rapidamente ver o grande herói da nossa aldeia. Jain Jen. Tudo isso graças a você. Encontramos água. Por liderar todos na escavação bem-sucedida do poço. Compatriotas, agora podem comer até se fartar. E superar este ano de fome com segurança. Nós até temos excedente de grãos para ajudar outras aldeias vizinhas. É bom contanto que todos estejam a salvo. Certo, Jain Jen. Você veio repentinamente. Precisa de algo? Eu realmente tenho algo sobre o qual preciso falar com todos.
Eu estabeleci uma fábrica de especiarias. Estamos com falta de pessoal. Então vim aqui para recrutar pessoas. Que tipo de trabalho a fábrica de especiarias faz? Temos todo tipo de trabalho. Moer materiais e distribuir mercadorias. Contar materiais e entregar materiais. 30 yuan por dia. 30 yuan por dia. Estou me inscrevendo. Eu também vou. Eu também vou me inscrever. Conte comigo. Fragrâncias da família Zhang. Bom, Bom, Moradores. Eu anuncio que, a partir de agora, Especiaria Zhang está oficialmente aberta para negócios. De agora em diante, todos estarão